Olá, estou aqui para falar com você sobre o romantismo no Brasil. Já chegamos no Brasil. Muito bem. O romantismo, movimento literário regido pela emoção. A razão fica de lado e agora o que vai imperar? A emoção. E isto é mostrado nitidamente nas obras literárias. Então, chega ao Brasil através de Gonçalves de Magalhães o romantismo no Brasil. Vindo depois a se tornar mais importante, mais conhecido, Gonçalves Dias, este poeta tão importante que chega a ser um marco do romantismo no Brasil, Gonçalves Dias. Muito bem, então aqui no Brasil temos a primeira geração de poetas, segunda e terceira geração de poetas, também como em Portugal. Então, na primeira geração dos poetas, nós temos muito forte o indianismo e o nacionalismo. E o que é o indianismo? Nas obras sempre são passados índios, figuras indígenas como heróis, a Índia como o símbolo do Brasil, a musa brasileira. E este índio, ele não é visto como aquele índio inocente, puro. Ele tem umas características mais próximas, é sob uma ótica europeia. Esse índio é, de certa forma, visto como europeu, um guerreiro europeu. Então, é a visão aportuguesada do índio, e vocês poderão notar nas obras que eu trarei aqui a vocês. Então, o índio é o herói nacional e o nacionalismo fortíssimo nessa primeira geração, que mostra o Brasil, a nossa terra, como com tamanha elevação emocional. Lembrando que o romantismo é regido pela emoção, pelo sentimento exagerado, pelo sentimentalismo. O homem é visto como um ser sentimental agora e não mais racional. Apenas o que fica em evidência, a sensibilidade à emoção. Então, o homem é livre para pensar, ele é livre para amar, ele é livre para expor as suas emoções, para mostrar as suas emoções, a sua sensibilidade. Então, isto é bem forte, bem marcante no romantismo em geral. As características são exatamente as mesmas, ok? Então temos grandes nomes importantes na primeira geração, que são Gonçalves Dias, com várias obras, e José de Alencar, também
com várias obras, e eles trazem com muita força o indianismo, que é esta característica, e o nacionalismo. Eles trazem também, em especial, Gonçalves Dias, mais uma característica que é o ufanismo. O que é ufanismo? É mostrar que o seu lugar é melhor que os demais. Então, o seu país é melhor que todos os outros. O seu país é mais bonito. As belezas do seu país, ou as belezas do lugar em que você vive, não exatamente o país, mas as belezas do seu lugar são assim superiores aos outros lugares. Então, isto é ufanismo. Isto é mostrado muito fortemente no poema Canção de Exílio, de Gonçalves Dias, que eu estarei recordando aqui, porque eu já recitei há algum tempo. Mas eu quero que vocês observem as características presentes aqui, que são o nacionalismo, a exaltação à natureza e o ufanismo. Notem bem. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Percebem as características presentes nesse poema do ufanismo, porque a minha terra tem mais belezas que aqui onde eu estou exilado, aqui eu não encontro. Ele não estava no Brasil, ele estava em Portugal. Um saudosismo também, uma característica fortíssima do romantismo, um saudosismo. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. E a minha terra, ela é mais linda, ela é superior. Então, ufanismo aqui presente. E a exaltação à natureza, todos os elementos aqui citados da natureza. Então, característica fortíssima da primeira geração do romantismo no Brasil. Então, eu passarei aqui a falar agora sobre a segunda geração do romantismo,
que é a geração ultra romântica, que é aquela geração em que os poetas morriam de amor, e aqueles amores inatingíveis, aqueles amores impossíveis. Lembrando que os poetas, nesta época, aliás, os poetas de segunda e terceira geração, morriam muito cedo por serem muito boêmios, por levarem uma vida entregue à emoção. E muitos morriam com 20, 30 anos de tuberculose, por passarem noites em claro, por beberem, por uma série de coisas que levavam à morte. E, embora tendo uma vida tão curta, foram tão intensos e deixaram obras lindíssimas. E eu estarei trazendo aqui as obras que foram trazidas, que foram deixadas por estes poetas. Então, segunda geração, a característica muito forte, ultra romântica. Então, o exagero dos amores não correspondidos, a tristeza, a melancolia, o desejo de morte, toda assim, muito intenso, toda essa característica intensa, o desejo da solidão, e o escapismo, a fuga da realidade para não viver essa tristeza. Então, muito intenso, muito, o sentimento muito intenso. E o pessimismo exagerado também, e um profundo subjetivismo. Eu sofro por amor, este é o meu mundo, esse é o meu eu, cada um tem o seu. Então isto era muito forte, essa visão. Todas essas características citadas, muito fortes no romantismo em geral, mais especificamente em segunda geração. Ok? Os poetas de segunda geração. Quem são os principais autores de segunda geração? Álvares de Azevedo, Manuel Antônio Alves de Azevedo. O seu nome, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, mais conhecido como Álvares de Azevedo, que destacam-se as obras publicadas posteriormente, porque ele morreu muito cedo também. Ele morreu com 20 e pouquinhos, 21, se eu não me engano, 20 anos. Então, suas obras foram publicadas posteriormente à sua morte. Três Liras e Noite na Taverna. Então, Álvares de Azevedo. Casimiro de Abreu, também autor do poema Meus 8 Anos, que mostra um saudosismo fantástico. As Primaveras, Saudades e Suspiros. Então, estes são os principais autores da segunda geração do romantismo. Temos também Junqueira Freire, que deixou publicado monge, ele era monge, sacerdote e poeta. Ele publicou Inspirações do Claustro. Temos também Pedro Luziense de Bittencourt Calazans, que ele era um poeta, um crítico e jornalista. E ele publicou o seu primeiro livro, Adeus, com apenas 16 anos. Temos também publicado por ele Páginas Soltas, Últimas Páginas,
A Morte de uma Virgem, A Rosa e o Sol. E também, deixa eu me ver aqui. Então, estes foram os principais poetas de segunda geração aqui do romantismo no Brasil. E, por fim, temos a terceira geração. E qual é a característica da terceira geração? Muito forte exaltação à liberdade. E o amor, ao contrário da segunda geração, já não é mais platônico, aquele ideal, aquele sofrimento, não. É um amor mais real, realista. Não que a emoção, a sensibilidade não existam, não, existem sim. Só que, sem aquele exagero, já é algo mais real, mais realista, mais carnal também. Porque na segunda geração é algo mais espiritual, mais de alma, sentimento. Terceira geração já coloca em suas obras o amor mais carnal e não mais aquele amor platônico, mais real. E também a forte característica da terceira geração é a poesia abolicionista. E este movimento, esta terceira geração, é chamada de condoreira, porque tem o condor como um símbolo, é o pássaro que voa super alto, é um pássaro forte, resistente, está sempre acima de qualquer situação. Então, esse era o símbolo, o condor. É chamado este movimento do romantismo, esta geração do romantismo, melhor dizendo, chamada de condoreira. E eles lutavam incessantemente pelo abolicionismo, pela libertação dos escravos. Então, os poemas eram sempre voltados à crítica social, crítica política da época, sempre mostrando o desejo da libertação dos escravos, o desejo da justiça, da igualdade, e muito forte. E se destaca nessa terceira geração Castro Alves, que é o poeta dos escravos, assim chamado, o poeta dos escravos. Sempre cai em avaliações. Qual era o poeta dos escravos? Ele defendia muito e lutava por esta causa abolicionista. Deixou obras lindíssimas. Entre elas, O Navio Negreiro, que eu estarei recitando em meus próximos vídeos, porque ele é muito extenso e vai tomar muito tempo, então eu terei um espaço somente para recitar O Navio Negreiro, que é lindíssimo, trazido por Castro Alves, o poeta dos escravos, nesta linda geração, chamada geração condoreira, que é a geração que luta pela justiça, ela luta pela igualdade e pela libertação dos escravos. Então, Castro Alves foi o seu principal representante. Lembrando que a terceira geração, ela vai de 1870 a 1881. E as suas principais obras
de Castro Alves são Os Escravos e Espumas Flutuantes. E Castro Alves morreu muito cedo. Ele morre com 22 anos, 23 por aí. E morreu muito jovem. E outros autores também que se destacaram foi Souza Andrade, com a obra O Guesa Errante, e Tobias Barreto, autor da obra Dias e Noites. Então, eu espero que você tenha gostado deste movimento literário maravilhoso e que você tenha compreendido um pouquinho do que significou, as características, obras fantásticas. Só para não esquecer, já ia esquecendo de trazer alguns autores também que eu esqueci de mencionar. Então vamos lá, Gonçalves de Magalhães, que foi o primeiro poeta no Brasil, Joaquim Manuel de Macedo, Maria Firmina dos Reis, Gonçalves Dias, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Álvares de Azevedo, Souza Andrade, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Franklin Távora e Visconde de Toné e Castro Alves, juntamente com Tobias Barreto. E deixa eu me ver aqui. Qual foi o outro? São muitos nomes, gente. E Tobias Barreto e Souza Andrade. E algumas obras eu estarei mencionando aqui que são muito importantes. Suspiros Poéticos e Saudades, essa foi a primeira obra, a primeira realmente escrita no Brasil, a primeira obra romântica do romantismo no Brasil. Depois se tornou mais popular, mais conhecida a Canção do Exílio. Mas Suspiros Poéticos e Saudades, 1836, foi a primeira obra do romantismo no Brasil, trazida por Gonçalves de Magalhães. Temos A Moreninha, é um romance de Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha, já assistimos na TV, em nossa infância. Últimos Cantos, poesias de Gonçalves Dias. Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo. O Noviço, peça teatral de Martins Pena. Memórias de um Sargento de Milícias, de um romance de Manuel Antônio de Almeida. Macário, peça teatral de Álvares de Azevedo. O Demônio Familiar, peça teatral de José de Alencar. Os Timbiras, poema épico de Gonçalves Dias. Temos também O Guarani, um romance de José de Alencar, nossa, conhecidíssimo. Temos Iracema, também, José de Alencar. O Guesa Errante, de Souza Andrade. Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. As Primaveras, poesias de Casimiro de Abreu. As Asas de um Anjo, peça teatral de José de Alencar. Lucila, um romance de José de Alencar. E Vozes da América, poesias de Fagundes Varela. Lembrando que eu estarei trazendo aqui, em poucos dias, O Navio Negreiro, de Castro Alves. Trarei
um poema importante de José de Alencar, de todos esses autores de cada geração. Então, fiquem atentos e eu estarei mostrando, sim, detalhadamente cada obra principal de cada geração, ok? Por hoje é só e eu te espero aqui em meu próximo vídeo. Lembrando que eu sempre deixo na tela final sugestões de vídeos e playlists, nos cards também. Sou a professora Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa. Se você gostou desse vídeo, se foi útil a você, compartilhe, deixe seu like. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para todas as notificações, ok? Um forte abraço, eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau!